Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Eu queria pedir para você assinar o canal e ativar as notificações. O que eu quero dizer é o seguinte: você acredita em você? Isso é uma pergunta muito importante. Outra pergunta muito importante é: você sabe quem é Jesus? É outra pergunta muito importante. Vamos para a segunda pergunta. Respondendo, Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho. Tem pessoas que estão andando com Jesus Cristo, mas não sabe, não tem o entendimento, sabe? Não foi lhe revelado ainda o entendimento. Ela não está entendendo, sabe? O evangelho hoje ele está assim muito místico, sabe? E as pessoas muitas vezes elas não são ensinadas, sabe? Ela chega naquele ambiente e tal, aquela coisa se empolga e passa a frequentar, mas ela ainda não está entendendo os pilares da fé, ela não está entendendo quem é Cristo de verdade, sabe? Isso complica lá na frente. Muito importante que você saiba disso. E isso eu posso dizer até que é natural, porque Filipe já estava há muito tempo com Cristo ali, mas ele perguntou: Senhor, mostra-nos o caminho, né? Ele pergunta também: Senhor, tipo assim, ele queria saber quem era Deus, né? Jesus disse assim: olha, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sabe? Então a ficha tinha que cair, ele tinha que entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que quem vê a Cristo vê ao Pai. Esse entendimento ele equaliza a fé da pessoa. É um dos principais pilares, é você entender quem é Cristo, sabe? Entendeu? É muito importante você saber quem é você, entende? Quando o homem olha para dentro de si, faz uma introspecção, e ele começa a enxergar quem é ele de verdade, sabe? Você não se olha no espelho, você se vê no espelho, você vê o que é exterior, mas há o homem interior. E a Bíblia diz que quando ele se torna espiritual, ninguém discerne. Ele não é discernido por ninguém, mas ele discerne todas as coisas. Por quê? Porque ele passou a ser um ser espiritual. E quando é que passa a ser esse ser espiritual? Quando ele se arrepende. É o ponto básico, o pilar principal na vida do ser humano, é o arrependimento. Se ele não se arrependeu, ele pode ser o maior líder daquela, digamos assim, daquele ambiente e pode ser líder de um ambiente espiritual sem ter nascido de novo. Pode, existe isso. Mas, na realidade, é importante que o homem se arrependa. Por quê? Porque o arrependimento é o ponto-chave, é o ponto de partida, entende? Quando você entra num carro, você liga o carro e dá a partida. Aí você coloca a marcha. Geralmente é a primeira que você sai, seja ele automático ou no manual normal. Entendeu? O que acontece ali? O que acontece ali é que houve um processo, entende? Enquanto não houvesse arrependimento, esse processo não acontece na vida do homem. Ele continua apenas, ele mudou, digamos, de lugar, mas os seus frutos continuam os mesmos, sabe? Ele pode até simular os frutos ali e tal, aquela coisa toda, no sentido de que ele pode falar sobre eles, seja bom, seja da paz, seja espiritual, coisa assim desse tipo, mas os frutos daquela pessoa vai denunciar ela que ela não está falando a verdade, que ela está falando coisa com coisa e não soma o que ela está falando. Tá certo, pessoal? Então é muito importante. Não esqueça de assinar o canal e também ativar as notificações. Existem algumas coisas que muitas vezes a gente não coloca na balança e a gente passa desapercebido. E pensa que cresceu espiritualmente, pensa que é maduro, pensa que é, enfim, aquela coisa toda, sabe? Geralmente o ser humano ele tem aquele conhecimento empírico, que ele começa a olhar para a vida do outro e fazer o que o outro faz, e é tipo aqui o papagaio, mas ele não está entendendo a essência, o propósito, a missão, o porquê que ele está ali, entendeu? Então é muito importante entender essas coisas. Eu vou ficando por aqui.
Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.